Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette. 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso para ele. Como? Chamando uma turma boa para trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevy Talks, no meu canal. E aí, turma? Vocês gostam de ver nós conversar nesse carro aqui, né? Caramba, que ideia besta que vocês gostaram, hein? Mais de 150 programas recebendo gente legal e hoje Johan Kisser. Puta, que massa. Johan o beijoqueiro? Pois é, velho. A tradução é essa, né? Aham. Você é muito beijoqueiro? Você gosta de dar beijinho na boca? Só namorando hoje em dia, assim, tô calminho. Mas você dá beijinho na boca já dela? Tive minhas fases. Na boca dela, não mais, né? Só no casamento. Se você escolheu esperar? Exato. Entendi. Exato. Consciência. Cara, muito doido, né? Kisser, né? Mas é uma origem alemã, eu acho, cara. Não tem nada a ver com inglês. Beijo, não tem a ver com beijo, eu acho. O que tem a ver? Aí já não sei também. Mano, quantos anos você tem esse nome já? 27 anos. E você nunca pensou em falar... O que significa isso? Não sei se eu pensei. Eu sei que não significa isso. Sei que veio de uma família alemã que ficava meio na Rússia ali. Coisa meio doida da parte do meu pai. E que mais com Kisser? Também deu alguns problemas de quando você vai fazer alguma coisa no Facebook, não sei o quê. Eu não sei se proibia porque era o nome do meu pai, alguma coisa assim. Ou se Kisser era de beijoqueiro e não podia. Johan Fucker. E aí o meu nome dava problema. Ali eu tinha que colocar outros Murilo nomes. Gun, tá ligado? Murilo Gun? Não. Murilo Gun não podia usar Gun. Ele é um comediante. Ele era comediante stand-up e depois virou um palestrante muito foda. Sim. E ele não conseguia usar Murilo Gun porque o Facebook não deixava. Sim. Gun é arma, então não. A arma aqui não. Sim. Doido, né? A palavra, né? Poder da palavra, cara. Pois é. Você sempre se considerou artista, mano? Doida essa pergunta, né, cara? Acho que... Tipo assim, fora a época que você não era nada. Tem uma época que você não é nada. Cara, certo? na época que eu não era nada, eu costumo falar isso. Eu fazia algumas brincadeiras, assim, tipo, tinha uma música, tira o caroço, vó, tira o caroço, vó. Coisa assim, de 6 anos, 5 anos, qualquer coisa assim. Era uma música que você fez? Acho que meu pai tava sempre com violão na mão também, fazendo alguma coisa, fazendo música pro meu irmão, coisa brincando assim, exato, brincando. E a gente tinha essa mania de, às vezes, escrever uma letra, assim, alguma coisa que alguém gostasse, ou minha mãe, ou não sei o quê, e aí já tinha essa brincadeira. E eu achava que meu pai tocava no São Paulo, né? O pai é guitarrista, ele tava sempre de uniforme do São Paulo Futebol Clube. Achava que ele tocava no São Paulo. Ele é guitarrista do São Paulo. Exato. Pra mim era meio óbvio isso. E eu não entendia muito bem o que era, assim, né? Mas eu sempre fui em shows, né? Cresci ouvindo isso. Meu pai também sempre foi muito arroz de festa, ele é conhecido por isso. Então conheci muita gente, inclusive toquei por muitos anos no Silks 66, uma banda que também é o Bento, um grande amigo meu. Ele é da família do Titãs ali, e a gente cresceu junto. Então conheci muita gente nisso, conheci muito rock nacional, Skank, Paralamas, todas essas coisas. Eram as coisas que eu comecei a entender, assim, de música quando eu era bem novo, né? Mas ainda era difícil saber... É engraçado pensar o que é um artista, né? Porque nesse processo eu fui escutando vários tipos de coisa, escutando Metallica. Eu acho que no começo eu tinha essa brincadeira inocente com a música, que eu acho que é o que eu mais valorizo hoje. Aí depois eu comecei a gostar de Guns N' Roses, depois Metallica, depois Judas Priest. Aí eu comecei a... talvez adorar o palco, adorar a imagem, o negócio rockstar, assim. Aí depois eu fui começar a gostar de Frank Zappa, alguma coisa aconteceu na minha vida. Você tá muito Frank Zappa, né, mano? Eu adoro, cara. Puto progressivo. Se tivesse o filme do Frank Zappa, tinha que ser você. Será, velho? O nariz não tá do tamanho certo, tá quase. Não, mas isso aí os caras mexem rapidinho, mas o bigode que é o mais difícil, você já tem, já. Ia ser foda. Acho que o mais difícil é a postura do cara, né? Você já viu as entrevistas dele, assim? Sim. Cara, ele tem frases icônicas. Posturado, né? Tipo, ele é muito foda. Cara, já naquela época também falando de política, né, cara? Como a gente vê as coisas acontecendo hoje nos Estados Unidos e tal, o cara já dando a letra naquela época. Você é artista. Artista não tem que falar de política, né? Tipo, exato. Isso, né? Ainda tem muito artista que não fala, né? E acho que também, não sei, não diria se é uma obrigação. Eu acho que não né? tem que falar, mas também não tem que não falar. Não tem que, exato, acho que falar o que quiser. Acho que igual qualquer pessoa você pode. Acho que sim. E fica uma dualidade, né? De tipo, vou falar, será que eu vou perder todo mundo que discorda de mim? Será que igual o Nazi, né, mano? Tipo assim, o Nazi meteu o louco lá no show lá, né? O Nazi, exato. E fizeram os abaixo-assinados, que eu acho também uma besteira do caramba, né, também. Mas... acho que a galera no Sul quis fazer e cancelaram alguns shows porque o Nazi falou alguma coisa sobre o bolsonarismo e xingou uma turma também. Pois é, cara.
Mas acho que Mas é muito doido, às vezes né? é difícil se ausentar também, né, cara? Também tipo que dá assim, uma raiva às vezes. Mas né? você ficar chocado, se você mora em Santa Catarina e ficou chocado do nazi falar isso, você não sabe quem é o nazi. Sim, sim, sim. Apesar do apelido dele ser nazi, né? Horrível. Eu falo, mano, ele nunca pensou. Eu acho que era uma coisa que Acho veio... que ele contratou um assessor de imagem 5 anos depois de ter dinheiro, né? Sim. Mas como as coisas mudaram, né, cara? Na nossa geração, eu sou dessa geração, mas eu imagino que nas outras gerações, pra ele ter um apelido nazi, pra tanta coisa, banheira do Gugu, né? Outras coisas, né? Aconteciam, assim, de 10 anos, 5 anos pra cá. Sei lá quanto tempo pra cá, mas o que são contra também, a woke agenda, né? Que fala. Eu acho que o negócio do woke, né? No real sentido da palavra, é despertar, né? Sim. Woke é despertar, mas, tipo, depois virou um sinônimo de mimimi, né? Virou, sim. tipo, porque algumas pessoas levaram, eu acho, o movimento woke a um extremo que fez as pessoas que talvez nem conhecessem ainda o conceito odiarem pelo extremismo, certo? Mas na verdade eu acredito que o woke, no real sentido da palavra, é você despertar pra, tipo assim, eu nunca olhei pra isso com olhos críticos, né? É de repente você falar, cara, acontecia a banheira do Gugu domingo, meio-dia, que é o horário da família, e tava tudo bem. É como se você despertasse agora e falar, caramba, é meio absurdo isso ainda, não? Sim. É tipo, dá uma despertada pra... Ou pensar assim, quanto incomoda, né, um ator negro às vezes no filme, mas isso também leva a pensar, fala, nossa, não tinha, não tinha, você vai olhar. É engraçado, eu adoro Roda Viva, Exato, né, aquele despertar, programa. né, esse despertar de tipo... Tá, então me fala 10 filmes legais dos anos 90 que tem um protagonista preto. E aí que depois seja... a família inteira, Todo Mundo Odeia o Chris, ou A Patroa das Crianças, que daí já é o estereótipo da família, né? E que tem esses programas, mas aí são os programas até... Né, eles também pensam em ter o lucro também com essa porcentagem da população na época, vamos dizer assim, mas não era o filme, né, o blockbuster, o Top Gun, o Rock Balboa. O problema é a sereia que é preta, entendeu? Sim, agora E é uma doideira mesmo, cara. Mas a gente pegou a transição, né? Sim. Tipo, a gente viveu no mundo... E ainda é mascarado, né? A briga ainda é mais profunda, assim, de número mesmo, de quem que é assassinado na rua, saca? Eu falo de lugar de privilégio pra caramba, cara. Porque não sou mulher, não sou negro, né? Ando na rua, é muito diferente, né? E os números ainda são alarmantes para as pessoas. Eu acho que essas discussões, às vezes, de banheiro unissex, elas realmente são para tirar do foco principal, né? Mano, mas olha que muito louco isso, né? Tipo assim, o fato de eu falar assim, ó... Mano, eu sou branco, eu sou homem, eu ando na rua, Sim. Eu saio daqui do meu clube de comédia, eu vou até minha casa e eu tô muito tranquilo. Se eu fosse uma mulher, o pensamento já é outro. E se eu fosse um cara preto, o pensamento também já é outro. Sim. E o fato de eu ser branco e eu falar isso, significa que eu lacrei. Tipo, dá uma de Fiuk, assim, né? Tipo assim... Perdão pelos meus privilégios. Exato. Tipo assim, por que lacrar, né? Tipo assim, você só reconhecer uma parada... significa que você tá lacrando? Que loucura que virou essa porra. Eu acho que a gente é tudo fudido, cara, também. As pessoas olham pra gente, assim... Desculpa te incluir nisso, assim, também, mas... a partir do momento que o Silvio Santos... Tudo que é de ruim, você pode me incluir, irmão. A partir do momento que o Silvio Santos ou a Xuxa é pobre, sabe o que eu quero dizer? Comparado com realmente quem tem dinheiro, a gente é tudo músico, assim. Às vezes olham pra gente achando que tem uma coisa super, né... uma estrutura gigante, um dinheiro enorme rodando, assim. É muito engraçado que você falou de lugar de privilégio, né? Eu acho que esses lugares de reconhecer essas coisas de etnia, tudo dessas discriminações, ou também gênero, né? Que as pessoas realmente morrem na rua simplesmente por, sei lá, colocar um salto alto, né? Mas ao mesmo tempo a gente é tudo fudido. A gente tá tudo embaixo, né? Tá tudo tendo que trabalhar todo dia, seja com música, seja com comédia, ou seja pegando busão lotado também, que é outro tipo de sacrifício diário, né? Mas você teve alguma outra opção na vida? Eu tive várias opções, cara. Eu tive educação boa, eu estudei em colégio particular, assim, dizendo que eu sou fudido. Digo que eu tô na base comparado com os bilionários, né? Mas eu tive acesso a um instrumento bom, primeiro de tudo, né? Pra ser um bom músico. Mas tive educação. Eu poderia ter escolhido estudar pra caramba e entrar numa faculdade de engenharia, sei lá. Tinha... tudo à minha disposição, vamos dizer assim, né? Café da manhã, o livro, o uniforme. Então, fui pra música porque eu quis e tive essa liberdade e tive esse apoio em casa também, que acho que muitas pessoas não viram música porque a mãe seria uma vergonha pro pai ou pra mãe. Tem gente que enfrenta isso, tem gente que não enfrenta. Total, e vai pro caminho. Foi o que eu falei pro Antônio do Piano que Toca, que foi o programa que eu gravei hoje também, né? Puta entrevista legal, puta papo legal. E a gente falou sobre isso, né? Que se não tiver um músico na família...
vai ser muito difícil uma pessoa falar eu quero ser músico e a família inteira apoiar logo de cara, né? Se não tem a experiência do que é, né? Se não tem uma experiência boa, Sim. inclusive, do que é. Porque às vezes o pai foi músico por um tempo e largou porque deu tudo errado pra ele e fala, eu não quero isso pro meu filho. Sim. Sendo que, porra, eu não quero repetir a sua carreira, pai. Sim. Eu quero fazer uma parada minha, né? Acho que até pra quem decide cursar história, assim, né? Pô, vai ser professor. Acho que música, as pessoas sempre pensam isso. Pô, vai ser professor? Eu sou. Mas acho que a maioria dos músicos hoje em dia, assim, que trampam com isso, até músicos renomados, a gente tava falando dos caras do Angra, né? Do Rafael também. Acho que a maioria ali é tudo professor, Felipe Andreoli e tal. E eu me espelho também nos grandes mestres da música clássica. O Bach era um dos maiores músicos de todos os tempos, era professor também, ensinava. Mas é um pouco disso, cara, porque trabalhar com música, acho que quanto mais tempo eu tô trabalhando com isso, mais eu olho pro lado dos meus amigos que que decidiram fazer odontologia ou outros trabalhos, assim, eu falo, entendi porque que meu professor não me incentivou a ser músico, né? Porque é realmente muito mais inseguro, muito mais incerto, né? Ainda mais hoje em dia... inteligência artificial, cara. Eu fico pensando qual que é o futuro da música, né? Eu sou esperançoso. Eu acho que o ser humano, a criatividade humana, né? A inteligência artificial uma hora vai ficar escassa ali, ela mesmo pegando dela mesmo. Mas mesmo assim é um pouco bizarro, né, cara? Trabalhar com música. Cara, mas é porque assim, mano... Eu acho que a inteligência artificial pode assustar, a princípio, pela capacidade de produção dela e pela capacidade que ela tem de, em minutos, gerar algo que você demoraria horas e às vezes dias, né? Tem isso. Porém, mano, quando você gosta de música, vê se você concorda. Quando você gosta daquela música, sei lá, mano, eu gosto de Anderson .Paak. Sim, eu curto também, cara. Tipo, eu tô ouvindo aquela música... sabendo que é o Anderson .Paak. E isso me faz gostar mais da música. Sim. Tá ligado? Tipo, eu quero consumir primeiro porque é dele. É uma coisa de representatividade também, né? Humana. Exato, sacou? Sim. Tipo, aquela mesma música, Sim. se tivesse sido lançada, sei lá, por outro cara, pelo Tyler, The Creator. Sim. Eu não gosto tanto quanto eu gosto do Anderson .Paak. Sim. Porque eu gosto mais do Anderson .Paak como pessoa do que eu gosto do Tyler, por exemplo. Sim, então, faz sentido. Então, a criação do cara tá associada diretamente a ele, tá ligado? E eu acho que isso a máquina não consegue superar. Total. Sacou? Porque um putz pra você balançar, a máquina consegue fazer. Mas a gente não vive disso. Sim. Tá ligado? A gente vive de admirar, a gente vive de curtir, a gente vive não só de sentir, mas também de racionalizar porque a gente gosta. E você aqui no Clube do Minhoca faz exatamente isso, né? Você não pede pra ChatGPT responder me fala uma piada, não. Você vem aqui pessoalmente, ri, ou também você põe música na frente, música lá atrás. Agora, mesmo que eu venha com um texto inteiro de ChatGPT, sou eu fazendo. Lógico, exato também. Né? Sou eu fazendo. É diferente de tipo uma pessoa ir na frente de uma inteligência artificial que vai gerar as melhores piadas. As melhores piadas, Porra, mas eu não tô rindo de uma pessoa. Sim. E o que faz eu rir de um comediante é porque eu vejo que ele é gente como eu. Total. Eu nunca vou ver uma máquina como eu. Então foda-se se essa máquina fez essa música muito foda, ela é uma máquina ainda. Sim. Tá ligado? De onde saiu, pra mim, faz toda a diferença. Saca? Senão eu bebia leite de rata. Total. Vai começar a ser isso mesmo, né? E acho que cada vez mais... É porque, como você falou, né? A inteligência artificial acaba facilitando a vida de tudo. Então, eu como músico também penso, como é caro gravar uma bateria, como é caro fazer não sei o quê, como é caro entrar no estúdio, não sei o quê. Quem faz filme, acho que pensa a mesma coisa, né? Como é caro pagar uma trilha sonora, fala, pô, dá pra fazer. O trampo que dá pra você chegar até aquilo. Exato. Porque às vezes você tem dinheiro infinito. Então você tem que ter o orçamento do Star Wars pra contratar um compositor pra fazer a trilha sonora real. Senão, acho que vai ser muito... Eu acredito que vai ser muito, muito fácil fazer trilha sonora de filme. Sei lá, se já não é, daqui a poucos anos, né? Não, acho que agora já é. Acho que já é. Porque com as inteligências que a gente tem agora, você coloca o mood e o tempo que você quer a música. Já faz, né? Eu quero uma música épica, que tenha um clímax, eu quero instrumento, eu quero pífano, eu quero cordas e eu quero tambores. Sim, pronto. Ele vai te dar duas opções, você pode melhorar um pouquinho aquilo e acabou. Mas ainda assim, é num filme que veio da ideia de uma pessoa. Então, cara, eu acho que a inteligência artificial e as ferramentas, elas ajudam você a compor. Mas quem compõe tem que ser o cara. Total. Tá ligado? Porque senão perde a arte, tem que ser pessoal. Ela tem que vir de uma pessoa, tá ligado? Sim. Ou ser natural, né? Você olha um passarinho e acha lindo. Sim. Ali é uma espécie de arte, mas é algo que tem merecimento, tá ligado? Isso é uma discussão, né? Será que o sol é arte, assim? Será que as coisas da natureza, elas são arte? Tem o Stravinsky, ele falava que
quando um homem, uma mulher, o ser humano escuta o canto do pássaro, ele consegue pensar que aquilo é passível de ser arte, assim, né? Mas ele defende muito sobre a organização humana a partir do que ser arte, assim. É difícil afirmar, a arte é só o que parte do ser humano, mas eu acho mais fácil afirmar que arte é tudo aquilo que acontece dentro. Porque, tipo, qual que é a diferença de uma sinfonia do Beethoven de barulho de ônibus? Nenhuma, assim, né, pro universo, assim, mas dentro da gente, a gente faz essa distinção. E o que é a Mona Lisa sem ninguém na frente? É aquela árvore que cai na floresta e não faz barulho. Então, acredito que a Mona Lisa, ela realmente não é uma pessoa, né? Aquela coisa do, isso não é um pipe do Matisse, isso não é um cachimbo. Então, a pessoa ficar ali na frente, olhar e mexer o mundo inteiro para todo mundo olhar e falar, caramba, é uma mulher pintada ali. Não, não é uma mulher, é só tinta. Mas a arte acontece dentro da gente, a gente olha, ou do mesmo jeito que a gente olha o pássaro canta e fala, nossa, isso é arte. É porque a arte é ponto de vista, né? Total. Eu acho que a arte, eu acho que deve ser mesmo, até meio que isso. A arte é o ponto de vista. O sol não é arte. Mas um ponto de vista específico transforma o sol em arte. Total. Tá ligado? Sim. Tipo, o que faz da arte arte. Por isso que às vezes tem coisa que você fala, mano, mas isso é arte porque não te tocou. Sim. O seu ponto de vista não conseguiu interpretar aquilo. Né? Igual quando o cara foi lá e botou uma banana colada na parede. Pra muita gente, pode parecer sonegação de imposto. Pra muita gente meu Deus do céu, esse cara transcendeu. E pra muita gente é tipo assim, vai tomar no teu cu, velho. Mas às vezes é um pouco isso, às vezes. Tem arte que é difícil ser... realmente, qualquer arte é válida, a pessoa pode fazer arte pela arte, a música que é silêncio, o mictório no museu, mas tem muitas dessas artes hoje em dia que é exatamente isso, assim, né? Essa banana, inclusive, ficou um pouco... caiu numa polêmica disso, de ser uma coisa que a pessoa, os milionários vão lá, colocam muito dinheiro numa casca de banana ali, e aí aquilo tá livre de imposto do líquido que o cara tem ali na conta, né? Ele vai fazendo o patrimônio dele com artes desse tipo, assim, tinta espirrada na tela. Tipo, você simplesmente falar, aquele artistinha ali da esquina, vamos comprar uma obra dele por 10 milhões, e aí todo mundo... Exato. E dá pra justificar, né, isso, assim. 10 milhões no quê? Numa obra de arte. A pessoa, como assim, você não entende? Não, velho, e também... E também eu não tô desvalidando esse tipo de arte, claro que não, cara. Mas é que aí é o pensamento do filho da puta se beneficiando do bagulho, né? Porque a gente sempre vai dar um jeito. E dessa valorização absurda, né, da arte, que é bom também. A gente tá sempre reclamando que não é valorizado, né? Mas do nada é isso, né? 5 bilhões numa casca de banana. Você, puta, eu estudei pra caralho, pra quê? E o Banksy, mano? Manja? Louco, né? Do caralho. Eu já parei pra brisar muitas vezes sobre essa ideia do Banksy, né? Galera, pra quem... sei lá, não sabe, dá uma pesquisada depois no Banksy. É um artista que ninguém sabe quem é. Essa é a grande jogada dele. Ele faz umas coisas de grafite. Faz grafite e intervenções, né? Sim. Faz intervenções urbanas, né? Algumas coisas loucas. A imagem famosa dele é um cara jogando um buquê de flores, assim, né? Ameaçando jogar. Como se fosse um coquetel molotov, mas é um buquê de flores, né? Que depois, de tão icônico, virou um clichê absurdo, né? Sim. E é legal que esse cara, ele é o anti-artista, né? Porque... Ele joga a arte dele por aí, né? Ele não comercializa, vamos dizer assim. E ninguém sabe quem ele é. Também mas não tem o ego ali. Só que todo mundo sabe que é o Banksy. Então eu acho que isso faz o ego dele... Sim. Sacou? O ego do artista que existe nele, com certeza tá... O ego dele é ser um artista que ninguém sabe quem é. É difícil você... Acho que como artista, você faz música pros outros. Eu acho que tem essa linha tênue de... A gente não vive sozinho, né? Veio, acho que do Deleuze, aquele que foi até inspiração pro filme do Náufrago lá, que o cara tá sozinho, ele faz uma bola que chama Wilson, porque ninguém vive sozinho. Então, realmente, você fazer uma música, ou você pintar um quadro, fazer um desenho e realmente mostrar pra alguém, pra um amigo, pra coisa, falar, pô, o que você acha, tal. E essa troca, né? Pra quem toca música, com certeza, você toca bateria, você sabe quanto que essa troca é importante com um amigo, quando você é novo. Sim, ter pessoas certas pra validar ou pra... Total. Ou pra rebaixar e acabar com algo que você fez. E pra sonhar junto, e também pra acabar com algo que você fez, faz parte também, né? E quem nunca? Então, mas eu acho que é muito social, né? A arte, a gente tá falando dessa coisa da arte ser uma coisa do ser humano e também do ego, talvez, do Banksy, se ele sente isso ou não. Mas ele ser validado, a arte dele realmente ser... É difícil a palavra adorada, mas é uma arte que comunica, uma arte que traz as pessoas juntas. É a mesma coisa que eu falei da Mona Lisa. Duas pessoas que vieram do lado diferente do mundo vão lá pra ficar na frente daquele monte de tinta numa tela. Que é do tamanho de um A4. É uma mulher, fala. Não é uma mulher, mas eu também vejo a mulher que você tá vendo ali. Isso torna nós seres da mesma espécie. Mas a parada que você falou, né? Então você faz música pros outros, então você faz arte pros outros, você faz pra você. Eu acho que a parada é assim, né? Eu faço arte para as pessoas. E eu sou a primeira a ver. Muito bem, muito bem.
Tipo, eu fui o primeiro a ver o que eu fiz. Sim. E eu que falei, que bosta, que massa. Mas a partir daí, sim. Tá ligado? E aí, se você não quer acreditar naquilo, né? Como é que as outras pessoas vão... E também, como é que você vai pensar com a cabeça de outra pessoa, né? Uhum. Então, mas aí que é aquela velha armadilha, né? De tipo, quanto que você tem que fazer pra agradar quem gosta de você, tá ligado? Porque, sei lá, você pega, por exemplo, os Beatles, né? Você pegar o primeiro disco dos Beatles e pegar o último disco dos Beatles, é outra banda. Sim, questão de 8 anos. 6, 7 anos. E ao mesmo tempo, você fala, tá, é outra banda, mas é outra banda que saiu da cabeça desses caras, né? Então, eu acho que essa disruptura é o que eu mais gosto de ver no artista que eu gosto. Cara, eu acho que você usou um exemplo bom, porque o Beatles acho que ensinou isso, né? São os moleques que viraram Sir com 19 anos, lá na Inglaterra, febre mundial que ninguém nunca nem tinha visto, né? O Elvis não saía dos Estados Unidos, talvez. Tudo bem que 19 anos naquela época é como se hoje fosse 35. Alexandre o Grande. Mas é engraçado que acho que eles tinham todo o potencial do mundo. Outra coisa que pro artista é bom também, né? Pô, acho que o que eu mais quero seria isso. Poder trabalhar só com música. Poder ganhar dinheiro pra investir na minha música. E aí o Beatles tinha o quê? Pô, fiquem aí horas no estúdio, gravando e compondo, né? E eles podiam fazer qualquer coisa. Eles ensinaram todos nós a fazer exatamente isso, né, cara? Experimentar, né? O Beatles ensinou, tipo, cara, tem um instrumento que é um negócio digital, assim, pequenininho, faz um som estranho, põe no disco. Ah, tal pessoa gritando, põe ali a pessoa gritando. A japonesa, cadê a japonesa? Todo mundo aprendeu disso, né? De ser livre nesse sentido, cara, que é muito massa. Acho que eles ensinaram uma dinâmica de banda interessante pro mundo, assim, né? Mas, por exemplo, um artista que você curte muito, quando ele lança um disco que você não gosta, tipo, a minha reação antes era, puta que bosta, mano. E agora é outra, tá ligado? É tipo, ó que da hora, o maluco tá vivão. Sim, é isso. Tá ligado? Tipo, isso é muito legal. Acho que você já tá mais velho agora, você já tem uma experiência, acho que própria, talvez, de encarar isso. Pra entender assim, caramba, o maluco tá vivão. Total. Mano, outro dia a Joss Stone lançou um disco de reggae. Eu gosto de reggae e eu amo Joss Stone. Eu odiei o disco de reggae dela. Pode crer. E na época eu falei, nossa, mano, puta que pariu, por quê? E depois eu pensei, mano, que do caralho. Depois de um tempo... Que ela deu as caras. Eu pensei, mano, a mina tá vivona, tá ligado? Quando um artista te desagrada numa criação nova... Eu acho que é interessante se você é fã desse artista. Porque isso é uma prova de que ele tá vivo, tá ligado? Que ele tá mudando ainda. Que ele não tá estagnado, velho. Eu acho muito... É legal, mas ao mesmo tempo é um pouco triste quando você ouve uma música e tem certeza absoluta que ela é do Red Hot, tá ligado? E é um pouco, pra mim como banda pelo menos, quando você faz uma coisa que é assim, putz, isso é igual ao no metal dos anos 90, assim, pô, quando os caras estavam fazendo aquilo era foda. É a mesma coisa que eu falei da música que é silêncio. Eu hoje fiz uma música que é silêncio. Já fizeram 100 anos atrás. Sim, você já foi. E eu não acho que nada é original, cara, também. A gente tá sempre com várias referências. Nada é 100% original e nem nada é 100% cópia. Mas eu sinto um pouco isso às vezes, que gera também você mesmo quando faz uma coisa que você não se desafia, tem uma coisa que você fica tipo, já sei qual é que é, também não vai talvez mexer com ninguém. Então eu gosto, a gente falou do Zappa, falou do Beatles, falou do Queen, falou do David Bowie, são artistas que, como que vai ser o próximo álbum dele? Qual que é o estilo do David Bowie, cara? É rock, é tango, ele faz de tudo, cara. O Frank Zappa fez de tudo. O David Bowie tem umas trilhas que, tipo, mano, é um soul. Exato. E aí, qual que vai ser o próximo disco do David Bowie? Pô, é um privilégio pro fã de David Bowie não saber qual que vai ser. Exatamente. Entendeu? Tipo assim, é uma dúvida. E ao mesmo tempo que eu amo AC/DC também. Qual será que vai ser o próximo disco do AC/DC? Alguma gravação ao vivo maravilhosa, com os riffs parecidos com o que eles sempre fazem, mas com alguma energia nova, algum solo novo, talvez, e ver os caras ainda velhos tocando daquele jeito. Uma convenção nova que eles fizerem numa música que você já cansou de ouvir, já vai fazer assim, ó. Porque são eles, exato. Então são os dois lados da moeda, assim. Mas eu, com a minha carreira, com meus álbuns, as coisas que eu tô fazendo, eu caminho, me inspiro muito mais nessa galera tipo Queen, assim. Tem um disco do Queen, o Área de Ópera, que inclusive tem a Bohemian Rhapsody, o mais famoso, Love of My Life. Ó as músicas, né? Love of My Life, Bohemian Rhapsody. Como que disco tá é esse? É um disco de rock. Como? Isso é um disco que você não sabe nem qual a próxima música qual vai ser. Ela começa um piano, ronquiton, que a outra é, guitarra pra caramba. E hoje, às vezes, você vai gravar um disco, aí o cara fala assim, ó, não, tem que gravar todas as baterias no mesmo dia, do mesmo jeito, que senão a bateria de uma música vai ficar diferente da outra. Não, mas a ideia é essa. A ideia tem que ser essa. A música, tipo, às vezes a ideia do álbum é justamente essa, Você tá falando do meu álbum agora. Exato, cara. Foi bem assim. Que eu vi coisas boas e coisas ruins também. Eu acho que eu tava um pouco me provando, eu por vir do metal, crescer no metal, tem um programa de rádio sobre metal há anos com meu pai. Qual que é o seu metal preferido?
da tabela periódica. Putz, Mercúrio? Mercúrio é maneiro, que é líquido, né? É maneiro, né? Ele é da hora, né? Metal líquido. Tipo, é metal, é. Mas como é que é uma aguinha? Louco, né? Do caralho. Louco. Eu acho que eu não conheço muitos também, então fui nesse, foi certeiro. A chumba é maneiro, acho que chumba é química maneiro. era muito ruim, cara. Chumba é maneiro. Chumba é madeira também. Chumba é meio... É pesado pra meio caralho. pesado, chumbo, assim, né? Plumoplata. E o super-homem não vê através dele, então, tipo, mano, what the fuck, chumbo é um negócio que os caras usam pra radiação, né? Então, é um metal muito foda, né? Pode e ao crer. mesmo tempo, se contaminar Esse alguma é coisa foda. com chumbo, você tá fudido. Você pode ser o chumbo, eu sou o Mercúrio. A gente faz uma dupla. Super de chumbo. heavy metal. Super chumbo e Capitão Mercúrio. Pô, fechado. Tipo Homem-Sereia. Oi, Super chumbo é o nome da hora pra um batera. Super chumbo é pesado. E Capitão Mercúrio pra um guitarrista também, mano, dá um bagulho da hora, hein? Capitão Mercúrio eu já consigo imaginar, na verdade, numa capa igual o Rick Wakeman. Eu imaginei uma vibe meio Capitão Planeta, assim, também, sabe? Mas tá. O que a gente tá falando? Não, então, o que a gente tá falando sobre às vezes você poder se permitir ser diverso na sua criação. Mas né? eu tava sentindo isso, né? Que por vir do metal, eu faço muita coisa que não é metal. Nesse disco tem MPB, tem uma música que eu dediquei à minha mãe que é piano e vozes femininas. Tem coisa que eu adoro progressivo, a gente falou do Zappa aqui. Então é um disco que tem talvez uma escola metal de onde eu vim tocando guitarra, mas eu não diria que em momento nenhum é metal, assim. Em momento nenhum do disco eu apontaria e falar, isso aqui é heavy metal. Então o disco tá muito longe desse tipo de coisa. E um pouco pra eu me entender, acho que enquanto eu não lançava aquela coisa, eu já tinha um EP e tal, mas enquanto eu não lançava esse disco, as pessoas ficam perguntando, pô, mas se não é metal é o quê? É como aquele papo de, pô, você é vegano, você não come carne, você só come salada. Fala, pô, tem tanta coisa pra comer. Eu não sou vegano no caso, mas... Mas eu acho que nesse âmbito do metal, esse disco veio um pouco pra, tipo, eu me provar, como você falou, a gente é o primeiro ouvinte, né, do disco, então eu mesmo falar, pô, olha todos os lados que eu consigo ir, olha tudo que eu quero fazer. E foi um orgulho, assim, é um orgulho esse disco, e agora que ele tá acabado, eu consigo ver ele um pouco de longe, eu penso, tá, foi um vômito aquilo ali, assim, que é super interessante, eu adoro aquilo, mas agora eu quero, tipo, pegar uma parte daquilo, assim, tipo, sei lá, se for, talvez fazer um disco de cada lado, assim, mas fazer, ó, esse negócio aqui, aí fazer um álbum mais coeso. E essa é a época que eu tô agora. Talvez amanhã, no próximo disco, eu venha aqui e falo, não, eu tô querendo de novo fazer um disco com a batera, cada uma coisa num dia. Então Mas tem sido interessante. Esse primeiro disco que eu acabei de lançar, o Rivals Are Fed and Rested, que a gente tá fazendo show, tá rodando, a capa é uma pintura minha também. Música em inglês, legal. Música em português. Não sabia que era tua, não. É uma pintura minha, eu pinto também, aí tem uma cara meio ficando, Here's Johnny. E meio que uma animação. E tem todas essas músicas de todos os estilos, português, inglês, gravei as teclas, gravei as vozes, gravei as guitarras, e só bateria e baixo que não, tiveram músicos comigo ali gravando. E sensacional. Então, mais ou menos isso, é meio um vômito, assim, pra me entender, mas é bem interessante. O disco tem bastante dessas coisas de vinheta, eu adoro Mutantes, eu adoro esse tipo de coisa. Então, acaba uma música, eu penso... E colocar realmente essa escola de acabou de acabar uma música mais pesada e vinha uma música que é só piano e voz, e aí depois vinha uma que é com um fagote e uma escaleta falando sobre não mijar no lixo do banheiro, mijar dentro da privada, né? Que até tem uma animação, essa música. E aí tem várias letrinhas. É um recado importante mesmo. Exato, né, cara. Até quando a gente vai ter que ter essas placas de mije dentro do... O ser humano é um ser limitado, né, cara? Você tem que deixar bem claro, né? Falando, mano, você ainda... Todo banheiro... O ano é 3065. E ainda se vende plaquinhas, não urinem no chão. Tem essa música do álbum chama Flush If You Must. Como eu falei, né? Tem português, tem inglês. A música que eu fiz pra minha mãe é em português. Tem várias em português, essa é em inglês. Chama Flush If You Must. Dê descarga se você precisar. E aí fala um pouco sobre isso. Pessoas que cagam em mictório, pessoas que mijam no lixo por diversão, pessoas que... As mulheres que deixam o absorvente aberto também, né? Eu não só ouvi relatos, mas tem um pouco desses relatos lá na música. É interessante, tem uma animação também. É um clamor, né, da sociedade, um clamor. Né? Que precisa ser gritado por alguém, né? Exato. Algum dia, você imagina? Acho que no Japão não precisa disso, precisa? Não, no Japão. No Japão acho que não precisa de uma plaquinha dessa. O japonês Cara, meu sonho pro Japão, cara. Os caras são bichão mesmo, né, mano? Puta, foda demais, né? Os caras falam que você anda de meia lá na rua, não suja sua meia, cara. Nesse extremo. Você não pode nem fumar. Mas não é possível. Cara, acho que tá tendo uma trend de andar sem meia? De andar sem meia no Japão e os caras fazem... Eu vou fazer essa trend em São Paulo, o que você acha? Não. Eu vou colocar uma meia branca, sair... Na minha casa já vai sujar. Eu vou chegar no elevador, já vai no elevador, exato. Se eu ando de meia em casa, já tá sujo, né? Mas o Japão é irado que lá tem aquele cruzamento lá em Tóquio, né? Já viu aquela imagem daquele cruzamento? Já, absurdo, né? Que é um cruzamento que é o maior cruzamento de seres humanos, assim, do mundo. Que é, tipo, vários semáforos abrem ao mesmo tempo e fecham. E aquele monte de gente passa sem se esbarrar. Ninguém morre. Japão é outro nível, né, cara? Mas eu gosto muito de... Eu coleciono instrumento, né? Sim, eu gosto eu coleciono tambores. Você toca... Né? Toco bateria.
Além da bateria, você toca outro instrumento mesmo? Toco gaita e toco percussão também, mas meu instrumento mesmo é Acho que eu vi você tocando gaita no Amplifica. Você eu toquei, tomei um monte de porcaria lá com o Rafa. Sim. E aí eu gosto de pegar um tambor, por exemplo, e saber de onde ele foi feito e olhar o acabamento com base naquela cultura, tá ligado? Eu tenho uns tambores de Yamaha, nos anos 80, sei lá, 90. E quando você olha para aquilo, você fala, mano, um japonês ficou o dia inteiro lambendo esse tambor aqui, ó, pra ele ficar desse jeito, lixando, medindo. Pode crer. Você olha para aquilo e você fala, mano, a disciplina e o esmero dos caras isso que é louco, né? É um absurdo, muito bonito. Apaixonado por pintura, eu fico pensando isso, cara, quando você vai numa igreja, assim, e você... Sabe as coisas do detalhe, o capricho? Sim, você olha aquele afresco que você fala, meu Deus. Você fala, cara, eu acho que é a mesma coisa que a gente tá falando desse carro aqui, né, cara? Acho que o que impressiona de fora, ele é lindo já, dá um carro quadrado. Mas quando você entra assim, você fala, cara, olha os detalhes. Né? E quando tudo é feito no capricho, eu acho muito legal. Eu penso isso com música. Sempre tem a comparação, né? Não fui médico e ainda bem, cara. Imagina você errar numa cirurgia. Não é a vida de alguém que tá em risco. Mas as pessoas falam isso e eu penso, sabia que eu tento levar com a mesma seriedade pra mim quando eu vou, cada pincelada é uma cirurgia no cérebro, cada nota, né? Levar com essa precisão também que o médico precisa, sem talvez a pressão, né? Ou a ansiedade que talvez traga isso, né? De estar com uma vida nas suas mãos. Mas essa coisa do cuidado, de pensar em cada detalhe, exato. Acho que eu ainda... carreira solo, essa coisa assim, ainda são muitas coisas para fazer site, são várias coisas, mas eu tento tratar de todas essas partes com a mesma paixão, mas com a música e com a arte é mais natural, né? De querer, sabe, cada desenho bobo, assim, você tá esperando uma comida no restaurante, vai fazer um desenho, não fazer de qualquer jeito, sabe? Fazer tudo com capricho, assim. Sim, se eu tiver uma caneta e tiver aquele negocinho de papel, ninguém mais conversa comigo, velho. O negócio é pra criança, né? Nossa, eu viro, tipo, o hiperfoco e fico ali fazendo a Capela Sistina. É muito bom, né? No meu guardanapo. Exato. E eu acho que tem muito dessa inocência, cara, em música também, compor. Eu sou professor, mas você não consegue ensinar a compor. Existe aula de composição, você vai aprender formas musicais, modulação, estrutura, vai entender o sistema, vai analisar as músicas dos mestres e ver como eles fizeram aquele caminho, os padrões, como eles comparam, exato. Mas assim, compor, você ir lá e criar, tem que ter uma coisa meio infantil na coisa, tem que ter uma coisa meio acreditar na sua própria coisa, por mais boba que seja, por mais bobo que seja, você tem que acreditar naquilo, assim, e ser um pouco inocente. Então, eu acho que essa imagem que a gente criou do adulto brincando na mesa ali no restaurante é uma coisa muito do artista mesmo, cara. Sim, mas é porque é uma profissão que te permite, tá ligado? Fazer isso. Pois é. E essa é a parte mais legal dessa profissão, eu acho. Sim. É você encarar ela como uma eterna brincadeira, tá ligado? Tipo, uma eterna experimentação, um eterno joguinho que você tem que se divertir enquanto você tá fazendo, sabe? Eu acho que é isso que consegue manter um artista a longo prazo. Total. É saber que, tipo, puta, nesse momento não tá pagando igual meus amigos que se formaram comigo. Esse momento eu não tô tendo o que... Mas aqui é tão legal de viver que se eu for pra lá eu vou sentir falta disso de uma maneira que eu não vou conseguir viver. Sim. E eu acho que em todos os... Cara, do funk, eu tentei pensar em três aqui, o Stravinsky, aquelas coisas de... Essas brincadeiras de ritmo, assim, podem ser vistas como bobas, né? Ficar brincando aí com ritmo, com batuque, sai daí. Ou o Tonayomi, a carreira inteira dele, ainda mais abusando da pentatônica e outras coisas, mas fazendo riff, assim, aquela linguagem. E também pensei num funkeiro que pode falar grana e grama, uma brincadeira boba que a sociedade inteira vai falar, vai passar a vida aí fazendo rima de grana e grama, Fala, vou passar... A graça tá aqui pra mim. Sim, cara, porque eu achei muito maneiro, me divirto muito fazendo isso aqui, cara. E olha isso aqui que eu pensei a partir disso, e por aí vai. E essa brincadeira mesmo de um papelzinho, um guardanapo, né? Acho que encarar o Taj Mahal como a mesma classe ali de um guardanapo num restaurante é legal, né? Mas o artista, na visão geral do público, é foda, né? Assim, você é de uma bolha de artistas. Eu entrei em uma bolha de artistas também, porque hoje eu trabalho com artistas, convivo com artistas, converso com artistas, trabalho com artistas. Então, eu tendo a pensar que é muito normal existirem artistas, sendo que, na verdade, todos estão aqui comigo. Tipo, você tá todo mundo aqui por aqui. E é um ambiente muito democrático, assim, né? Tem de tudo, tem de muita gente, de todos os tipos, assim. Não é uma mostragem real do mundo, né? Assim, porque é um mundo que, quando você decide trabalhar com arte, você tem uma visão de arte que é a de dentro. Eu acho que a pessoa que tá de fora
deve ser muito difícil entender como que é um dia da gente, sabe? Igual pra mim é difícil entender um dia do meu irmão que trabalha com TI no aeroporto de Londres. E também eu não tenho a menor ideia do que ele tá fazendo. Você que, cara, dá entrevista, tem uma casa, você não é só comediante, você deve entender o que eu vou desabafar agora, que assim, quanto mais eu trabalho com música, às vezes mais distante eu me sinto da música. Trabalhando com 1000 coisas, por exemplo, pô, a entrevista aqui é um prazer estar aqui, né? Mas aí dá uma entrevista. Cadê a guitarra, depois... né? Exato. Ou, que nem eu falei, fazer site, fazer merchandising, cuidar do show, cuidar de uma equipe de show, ter tudo a prontidão, também saber o tipo de equipamento que você tem, como você vai despachar quando pegar voo e tal, são tantas CNPJ, são tantas coisas que você, quero ser músico. Qualquer trabalho vai ter várias dessas coisas, mas o que eu quero dizer é, às vezes um cara que tem o trabalho de chegar em tal hora e sair de tal hora não consegue entender, e segunda-feira você vai fazer o quê? Na segunda-feira eu vou fazer 1000 coisas, mas não consigo nem falar aqui, assim, o que vai ser, assim. Eu vou fazer tanta coisinha que vai parecer que eu não fiz nada, se eu for te dizer, porque é tantos nadinha que eu tenho que fazer no meu dia. E se eu tiver um tempo livre, eu quero estudar, quero tocar, quero pintar. Ou, ou vai no show de um brother. Exato, e ninguém paga pra você, lógico, pra ir no show do brother não, né? Tá no meio, sair de casa é muito importante. Frequentar a cena, que a gente até falou, tem vários amigos em comum, o Matheus, o Grayson, né? Então, sei que você é um cara que faz isso também. Na música, né? Você veio de lá, né? Antes da comédia, você falou pra mim. Sim, é que a música pra mim, ela sempre teve ali, desde, sei lá, os 13 anos, eu sentei numa bateria pela primeira vez na igreja, e o batera que tocou lá no dia falou, não, é aqui, ó. Você pisa ali, ó, e você bota aqui, e você pisa ali, tum. Pode crer. E aí ele segurou a minha mão e falou, ó, você pisa quando eu falar tá? 1, 2, 3, aí, tum. Aí eu pisei e ele conduziu minha mão com a mão dele. Pode crer. Tá, pisa. Pode crer. Tum, eu só fazia foi complexo até. Mas ele segurando a minha mão, tocando a minha mão, tá ligado? Com a baqueta. Sim. E naquela hora eu fiz assim, eita, faz um puta sentido pra mim, tá ligado? Sim. A partir dali, tipo, eu nunca imaginei não tocar, sabe? Eu sempre fiquei em volta da música, sempre gostei muito. Mas o passo de eu vou fazer só isso, eu nunca consegui dar, tá ligado? E eu acho que até por isso que eu gosto tanto da música, porque foi um flerte que sempre existiu. Que não precisou ficar igual o Tom Jobim, que no fim da vida falava que não gostava mais de música. Exato, tá ligado? É um flerte tão legal, velho, de ter isso, de poder me dedicar. E você gosta de comédia ainda? Gosto, comédia, sim. Gosto, mas tem uma visão bem mais pragmática dela, assim, tá ligado? E também tem muitas épocas que você tá mais afim, menos afim, né? E a música é um pouco disso, né? Tipo, vou trabalhar com música. Eu dei esse passo, mas assim, é o que eu tô te falando. Eu sou professor, sou radialista, sou músico, assim, só música. Sendo músico, eu descobri que eu tenho que abrir várias torneirinhas, assim, sabe? Fazer minha camiseta, meu merchandising, vender CD no show. É o show também, mas são tantas coisas, propaganda, a aula, principalmente, cara. Virar professor foi uma coisa de assim, você só artista, tal, vou só viver com isso. E hora ou outra eu falei, putz, eu tenho um baita conhecimento e preciso ganhar uma grana. A aula e a literatura, licenciatura, vamos dizer assim, né? Não sei se é esse termo certo pra usar, mas é o que mais me dá fixo mensalmente, saca? Porque show sobe e desce, vender camisa ou vender CD sobe e desce, e tudo, né? Alguma propaganda, alguma coisa que surge é muito bom, mas a aula ela é fixa ali. Eu tenho meus alunos, tenho meu curso que vende, então é muito mais seguro, né? Então acho que até pra quem fala, vou dar esse passo, é diferente de você, nos anos 80, assinar com uma gravadora, que ia dar todo o dinheiro do mundo pra você, que era seu esse dinheiro. Ia te dar um caminhozinho também. Ela ia criar uma dívida gigantesca com você, né? Se você tivesse no helicóptero, você que tava pagando helicóptero, óbvio. Mas ela tinha até 2003, dizem, né? Que a gravadora tinha um poder imenso, assim, e ela fazia tudo isso. O site, a assessoria de imprensa, o merchandising vendendo no mundo inteiro, o CD distribuído pro mundo inteiro, marcar os shows. Absurda. Era uma máquina de transformar os artistas, assim. Você fazia valer, fazia assinar um contrato, que era difícil. Mas hoje em dia a gente trabalha independente, então você tem que fazer funcionar de alguma forma. E mesmo quando você vá bem e tem a grana, você ainda tem que ter a iniciativa de montar essa estrutura que já estava montada para essa gravadora nos anos 90, tá ligado? Então você tem que ainda ter o tino de saber quem são as pessoas que vão te ajudar para a partir daí você conseguir se ver mais livre, mano. Olha só o caminho que tem, tá ligado? Total, se eu tivesse uma grana assim que eu conseguisse investir pra caralho mensalmente, assim, eu lançaria álbum, faria clipe, faria luz, já faço todas essas coisas, mas é o que você está falando, né? Se tivesse mais dinheiro para investir na carreira, faz toda a diferença na qualidade das coisas. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que você tá com a grana, né? Ainda mais o negócio de artista independente, né? Que você vai saber usar bem aquela grana. Você tem lá 20 mil reais, 100 mil reais, sei lá quanto, para investir, vou fazer um álbum com orquestra. Onde começar, né? Isso é muito difícil para muita gente também, né? Porque começar na música. Isso que é foda. Não existe um plano de carreira, né?
pro artista independente. Não existe um plano de carreira. Sim. Essa é a parte mais legal e a pior, ao mesmo tempo. Cara, eu vou dizer, não choramingando aqui, mas eu acho que hoje em dia as coisas culpando o capitalismo, mas eu acho que é assim, o dentista que mais tem cliente não é o melhor dentista. Claro. O que tem a melhor mão e o melhor resultado. É o que divulga melhor. Então, assim, hoje em dia é tão assim de divulgação na música que os músicos mais divulgados são os que mais se divulgam. Ficou redundante o negócio. Mas não quer dizer que são os melhores músicos. Não quero dizer que só tem lixo aí, não tô de vinheteiro aqui, não. Mas acho que tem muita coisa boa. Mas eu acho que é isso, tem muito músico bom que não sabe se divulgar. E aí é o que eu falei, de quanto mais eu trabalho com música, mais eu vejo que eu tenho que trabalhar com outras coisas. Tem que fazer vídeo pra não sei o quê, tem que divulgar minha rede social, tem que, sabe, e se render a certas coisas que falando, pô, posso ter feito um puta álbum, mas ninguém escuta. Tem 1000 seguidores ali, postei, lancei. Grande coisa. O artista independente tem que topar fazer um montão de coisa pra poder fazer o que ele quer. Correr atrás, pra caramba. Pra divulgar, né? E aí você vê pessoas que são boas pra caramba em divulgação. Por exemplo, quando eu tenho música em inglês e português, eu falei, pô, seria legal começar lá fora, né? Inclusive com a galera da One RPM, agradecer eles. E aí eles falaram assim, aí eles me indicaram o Instagram da Anitta, cara. Porque no Instagram da Anitta, ela tem material em português, em inglês e em espanhol. E ela faz um conteúdo ali absurdo. Hoje em dia ela consegue delegar várias funções, mas o jeito que ela cuida da carreira dela nesse sentido é absurdamente foda, né? Coisa que também fica um pouco difícil, né? De você fazer, de começar, mas só que tem que ir atrás, né? Começar a falar inglês no Instagram, começar a falar espanhol, fazer um post pra cada coisa. É aquela coisa, né? Tem que acordar 1 minuto de corrida, sei lá, 30 minutos de corrida de manhã, tomar um café, tomar um suco, 6 da manhã fazer yoga, você já escalou o Everest. Aí fazer um post às 6 da manhã. É difícil ser perfeito, mas a gente tenta. Sei lá, né? O medo é ficar chato, né? Exato. O medo E perder a arte, aquilo que a gente tá falando. Quanto mais trabalha com música, mais distante você fica daquele piano, daquela coisa inocente que a gente tá falando, de eu só quero brincar com essas 3 notas. Na verdade, todo esse caminho é pra dar sustento e pra conseguir trabalhar com isso, assim. Conseguir mais tempo pra ficar fazendo aquilo ali. Aquela inocência, vamos dizer assim. Sim, mas só que é muito fácil a gente, artista, ser mimado, porque a gente acostuma fazer só meio que o que curte, né? Exato. Tipo, não, mas eu não me sinto confortável ao fazer aquilo. E aí você não faz, porque você pode escolher não fazer. A maioria das pessoas faz um monte de coisa todo dia nos trampos, odiando fazer. E o artista, muitas vezes eu me pego assim, não, eu não vou fazer isso. Cara, não. Depois chega uma voz e fala, não, tu vai fazer essa porra sim. Porque tu não pode ficar mimado, porque senão vai acabar, velho. Total. E ficar com uma visão, né, do artista, assim, né? Por exemplo, essa coisa da rede social. Fala, pô, será que o Tonayomi fazia vidinho no TikTok? Sabe o que eu quero dizer? Mas será que você é o Tonayomi? Exato. Isso é uma besteira também, ficar pensando em outras coisas. E acho que sempre tem gente reinventando isso, né? Você vê uma pessoa que é foda fazendo esse tipo de conteúdo e fala, caramba, eu nunca tinha conseguido ver dessa forma, né? Que o cara fez. Então, acho que todo lugar é uma mesa de restaurante pra você poder fazer um giz ali, a rede social, por que não, né? Ainda mais fazendo arte, cara. Então, acho que é genuíno de qualquer jeito. Qual que tu acha que foi a época mais da hora da humanidade até agora? Difícil, hein, mano? Qual que foi a melhor temporada? Cara, eu sou muito fã dos anos 70, né? 80, 60, Beatles, toda essa galera. Mas hoje em dia eu tô muito, muito fã da virada do século XX. 1890, começo de 1900. 1890, 1900, isso. Tinha Debussy, Stravinsky, Villa-Lobos, né? Villa-Lobos 1922, já a Semana da Arte Moderna, mas toda essa galera sensacional na pintura. Van Gogh, Monet, Manet, quem mais? Picasso, acho que era dessa época também. Então, tenho gostado bastante. Nietzsche era dessa época. Mas ao mesmo tempo, você já parou pra pensar que se você tivesse vivido nessa época, você não ia conhecer... Eu nem ia manjar. Você não ia conhecer nenhum desses caras. É um privilégio estar aqui agora pra falar de tudo isso que eu tô vendo. Exato. Tipo assim, pô, eu queria ter vivido nos anos 60. Por quê? Porque naquela época começou a surgir um bagulho que você não ia ter acesso, porque não existia difusão igual existe hoje. Total. Também, né? E falam, puta, se a gente reclama de que o mundo é conservador hoje em dia, a gente tava falando do woke, você imagina como é que era naquela época. Você imagina como é que era. Mas ao mesmo tempo que eu romantizo algumas coisas sobre compor a luz de vela, Debussy, assim, a janela aberta e compondo, assim, sem luz. Até 1920, 1910, as pessoas compunham sem luz artificial, sabe? São coisas que é meio besta falar. Para algumas pessoas é óbvio, para outras pessoas não é tão óbvio. Para mim, não era óbvio. Alguma hora eu falei, caramba, pode que esses caras todos compuseram ou com a luz natural ou com uma luz de vela. E na caneta, né? Cartas do Stravinsky pro Debussy, assim, dele, tô mandando um pedaço da Sagração pra Primavera pra você. Aí vai umas partituras pra ele. Vai rolar onde, né? A vitrola. Acho que a vitrola até existia, mas era muito mais escasso a coisa. Então... E aí eles iam ter que sentar num piano, ele e a filha, e tocar trechos da orquestra e responder. Um cara que não sabia escrever música, né? Esse cara que não sabia escrever música. Imagina, ele criou algo hoje e ele não conseguia gravar pra amanhã. Total.
Não registrar, né? Porque, pô, a gente pensa que todo mundo era igual o Bach, que consegue fazer ali uma partitura na hora. Não, velho, não era assim. Daí que vem a educação musical, acho que era um pouco mais... Eu também não sei como é que era a educação, né, naquela época. Na monarquia, com certeza, era muito diferente. É difícil, tem que falar de cada país, assim, mas eu acho que as pessoas eram um pouco letradas. Igreja, até pouco tempo atrás, ou até hoje, ainda tem igrejas que ensinam partitura para as pessoas cantarem no coro de igreja. Muita gente vai cantar porque começou no coro da igreja, você começou a tocar bateria na igreja. Então, algumas coisas dessas existem. Escola na Europa, assim, né? Não, porque a cultura é de lá, né? Não que eu acho que eles sejam melhor que a gente. Nem acho isso. Sim, mas eles têm várias escolas que eles ensinam música, né, teoria musical. Então, por exemplo, Nietzsche também era um cara que era filósofo, mas era músico. Ele compunha, mas era um pouco frustrado, odiava o Wagner e por aí vai. Mas era uma coisa talvez um pouco mais... E também da coisa da necessidade, igual você falou. O cara que não escreve não registra. Então, assim, foi assim que a gente inventou a escrita, né? Pra começar. Não só a musical, mas... Não posso esquecer essa porra, então vou escrever. Então a necessidade é irmã da covardia. Mas se você for pensar assim, tipo, porra, um Beethoven, quando ele tava no auge dele, quantas pessoas será que sabiam de fato quem era o Beethoven? Acho que ele era famoso, mas é difícil, porque até 1900 o mundo tinha 1 bilhão de pessoas. Não, e também, hoje tem 8. Exato, e famoso, o que era ser famoso, né, naquela época? Na Europa, né? Tipo, assim. eu acho que na Europa, mas dentro de uma elite muito específica também, tá ligado? E que foi propagada hoje, porque também devem ter, se pesquisar, assim, eu conheço mais no século passado, e não na época do Beethoven, não conheço muito, mas na Ásia, na África, na América pré-colonial, vamos dizer assim, né, 1400, mas só que não teve uma propaganda, propaganda também de livros de falar... Porque a gente estuda como um centro de tudo, né? Que eles descobriram, que eles fizeram, inclusive... Então é um pouco assim, né? Eles eram famosos ali naquela bolha. Eu amo Beethoven, amo a música dele. Não acho que nada é desmérito. Mas quantos outros também existiram numa tribo africana que era conhecido pra caramba, um músico que viajou ali, mas que não sei quantos quilômetros, mas fazia parte do eurocentrismo. Chegaram lá e já era, não tem mais nada disso aí. E nunca saberemos. Queimaram a história exata. Caralho, né, mano? Tipo assim, a gente perdeu coisa muito mais foda que Beethoven. Sim. Pode ser, velho. Pode ser mesmo. Pode ser não, com certeza, como não, né? Se mais da metade do mundo tava produzindo outras coisas porque também. É uma linguagem. Talvez eles não eram mais foda que o Beethoven na linguagem tonal da música tonal. Porque a música clássica é uma linguagem europeia. Sim, né? Exato. Mas a pentatônica, por exemplo, que é super famosa no rock and roll hoje em dia, é uma escala que foi descoberta na China, né? Muito antes. É uma escala japonesa. E aí depois foi pra música clássica. Sem contar no tanto de outras escalas que existem, né, velho? Exato. Porque, tipo... E mais notas do que o piano. O piano com 12 notas e a guitarra com o traste até a casa 12 é uma coisa europeia também. Sim, né? é um espectro. Então, pode ter mais, né? Na música hindu, eles têm a cítara. Entre um tom nosso e outro tom nosso, entre uma nota e a outra, existem, sei lá, 5 pros caras. Sim, exato. Jacob Collier é um cara meio de ouvido absoluto, assim, nesse nível de ficar mais afinado que o piano, por aí vai. Uma referência foda, assim, de um cara hoje em dia, um grande músico, eu acho. Também se eu não achar. O cara é um puta. Ele era mediano. O cara dá pro gasto. Falamos várias palavras, hein, viado? Pô, falamos demais, né? Nossa, várias palavras. Assunto é política, será que pegou mal, não, né? Que isso, velho? Na hora que eu lembrei do que nós falamos no começo, falei, nossa, nós estamos diversos hoje, hein, mano? Cara, eu tô colocando o Clube do Minhoca à sua disposição, hein, mano? Pô, que massa, velho. Vamos fazer alguma coisa legal lá. Vamos, vou contar umas piadas lá. Não, por favor, não. Eu adoraria, hein, mano? Cara, acho que eu não tenho essa atitude. Eu tava contando pra você, cara. Tem que ter muita atitude, assim, pra subir. Pior que vai acontecer nada. Cara, eu amo George Carlin, cara. É o meu favorito, assim. Porra, você ama o melhor. Eu gosto do Richard Pryor também. Não, mas o George Carlin é o melhor de todos. É unanimidade, né, mano? Que bom escutar isso de você. É uma unanimidade, eu acho que... E eu acho tão legal o jeito dele... Ele não dá uma risada, assim, ele é sério, ele vai falando, ele tem a crítica, ele tem o lado da política, ele tem a crítica muito embasada, assim. Eu concordo com tudo que ele fala, cara. Nem sei tudo que ele falou. E o George Carlin é tão foda que... Turma, lição de casa, pesquisem George Carlin. George Carlin. Ele é aquele velho que você já deve ter visto do There's a Man in the Sky. Ou sobre Religion is Algumas Bullshit. coisas já ficaram famosas dele, assim, na rede social. Mas só que tem muito vídeo dele no YouTube, assim, completo. Vale a pena. Ele fez muitos especiais de comédia. Sim. E o mais legal do George Carlin é que se você transcrever um texto do George Carlin e ler, você não acha que é um texto de comédia. Sim, a ironia, a acidez, a perspicácia dele falando transforma aquilo em algo irônico, sarcástico, confiança, cínico. Né? Mas eu fui atrás, então, nas coisas no começo dele, ele era diferente. Ele não era tão assim, lógico. Ele foi formando também o que ele virou ali quando ele era mais velho. Mas genial, cara. Muito bom. Mas acho que eu vou guardar. Eu vou aceitar o Clube do Minhoca pra gente fazer um som ali. Mano, vai ser demais. Vai ser demais, com certeza. Mas cara, eu vou falar que fiquei nervoso, cara, quando eu recebi o convite pra vir aqui. Achei massa. Suave, não nem é? esperava. Pô, foi suave.
Mas não esperava vir aqui, não. E achei muito massa. Fiquei muito feliz em receber esse convite agora, então. Mais legal ainda. Mais suave é não precisar ser engraçado, tá ligado? Quando você não tem a obrigação de ser engraçado, aqui pra mim, eu fico muito tranquilo, velho. Que eu não tenho que render. Tem que só conversar, mano. Muito bom, cara. Isso é bom de conversa, mano. Pô, obrigado, cara. Obrigado, Vamos nessa. É nóis, Prazer mano. te conhecer. Todas as redes suas estão aqui na descrição, tá? Pra galera já acompanhar, já entra aí pra ver qual que é o álbum novo que a gente falou aí. Isso mesmo. E tudo mais. E fica atento aí também no Clube do Minhoca, logo novidades com o Beijoqueiro, o show do Beijoqueiro no Clube do Minhoca. Nessa. Galera, se inscreve no canal aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até daqui a pouco, hein? Valeu.